Amém. Obrigado, Adriana. Nada. Vamos, então, dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 3, no item 8, que trata sobre as instruções dos espíritos. Vamos iniciar esse item, ok? Então, nossa querida Vera vai fazer a leitura para a gente. Pode ir, Vera. Abre teu Liga o áudio. som, Vera. Instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores. É o número 8. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Ok, espera aí, Verinha, espera aí, só um minuto. Vamos aqui passo a passo nessa leitura, tá bom? Então, aqui, os espíritos já estão nos trazendo aqui como se fosse um resumo, né, que, na verdade, esse item do Evangelho das Instruções dos Espíritos, normalmente é um resumo ou a visão desse espírito a respeito do tema, né? Então, ele vai nos dizer aqui que existe, sim, essa escala, essa classificação, essa hierarquização, né, dos mundos, ok? E que todos eles têm uma função específica. Quando um determinado mundo já não mais tiver utilidade, ele simplesmente será destruído. Ok? Porque como matéria, que né, não havendo mais uma aplicação útil, necessária, né, dentro do seu processo, no contexto universal, ele vai deixar de existir como planeta, vai entrar num processo normal de decomposição e servindo, então, de matéria-prima para uma nova reconstrução, um novo mundo, um novo planeta, uma estrela, uma nebulosa, e assim vai. Tá bem? Só para a gente dar entendimento aí ao que nós estamos lendo. Outra coisa, se alguém, gente, por favor, durante a leitura, não entender algum termo, alguma colocação, por favor, traga aqui para a gente poder compartilhar o conhecimento, tá bom? Vamos adiante. Valdemir, Oi. eu vou pedir para que você conduza hoje as orientações, porque eu estou com uma afta aqui na minha língua, está me dificultando, mas qualquer coisa eu ajudo aqui, tá? Tá, tudo bem. Só lembrar aí também que nesse primeiro parágrafo, Kardec já coloca uma coisa muito importante aí, que é a relatividade desses mundos inferiores ou mundos superiores. E superior ou inferior em relação ao outro. Então, a Terra é um mundo superior em relação aos mundos primitivos. Mas em relação aos mundos regenerados, mundos felizes, ainda é um planeta de categoria inferior. Isso vale também para nós espíritos. Somos superiores ou inferiores, tomando por base um ponto. Então, ninguém está acima ou abaixo. Nós estamos tendo um ponto por referência, aí sim, você pode estar acima ou abaixo. E essa escala que Kardec coloca aqui dos planetas é uma escala que ele elaborou e que os espíritos aprovaram. Mas ele mesmo diz que não é uma coisa absoluta, que nós podemos ampliar essa classificação o quanto quisermos. Assim como lá, quando nós estudamos lá a questão 100 do Livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, daquelas ordens, dividam do jeito que vocês quiserem. Eu estou dividindo assim porque eu achei que era interessante. Então, só para a gente não ficar amarrado a esse ponto aqui. Isso relativo é superior ou inferior e relativamente a um determinado ponto. Aldenir. Ok? Oi. É o Pedro. Boa noite. Pedro César da Rocha. Sim. Então, nós somos um mundo de provas e expiações. Somos um mundo superior ao primitivo, correto? Sim, correto. Mas nós podemos ser superior também a um mundo de provas e expiações que esteja começando, não é isso?
Perfeito, perfeito. Nós estamos no período de transição para um mundo de regeneração. Então, há planetas hoje entrando num estágio de prova, de expiação de provas. Então, obviamente, estamos muito adiantados em relação a esses planetas que estão adiantando. Nós estamos saindo, eles estão entrando. Então, sim, com toda certeza, assim como essa diversidade dos próprios mundos, no mundo primitivo. Aquele que está saindo lá da transição e na transição, sumiu a palavra agora, aquele mundo que serve para... Transitórios, não é a transição, transitório. Entrando no mundo transitório e outro está saindo dele. Então, essa escala é infinita. Então, não tem uma linha marginal que divide, uma divisória exata para isso. É mais ou menos como as cores do arco-íris. Né? Elas se confundem ali, no encontro, elas acabam se confundindo. Também isso acontece com os planetas. E aí você tem toda a razão, Pedro. A Terra pode estar, e está, efetivamente, num estágio muito mais adiantado do que outros planetas que estão entrando no nível de expiação e prova ou estão no meio dele. Nós estamos no final, ou pelo menos caminhando para o final. Perfeito. Ok? Perfeito. Podemos continuar? Não, Valdemir. Fala aí, Georgia. E em relação à capela, nós estamos à frente de capela? Não. Teoricamente, não. Muito atrás. Muito atrás, né? Muito atrás. Mas os espíritos rebeldes de capela que foram estão trazidos para a Terra. Então, eles estavam já num estágio tão grande que não comportava mais esses espíritos ignorantes, como lemos aqui na página, na ignorância. Então, esses espíritos são tirados de lá e são trazidos para um mundo igual a eles ou inferior. Então, esse mundo de capela, a gente não sabe qual, esse planeta de capela, porque é um sistema. A gente fala lá de capela, mas é um sistema. Então, esses espíritos, ou esses planetas da estrela Capela, naturalmente estão muito mais adiantados do que a Terra. A gente vai levar bastante tempo para chegar lá, com toda certeza. Ok? Alguém mais? Então, vamos lá, Vera. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens, ou das nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície terrena, e que são os restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Perfeito. Dá uma paradinha aí, Vera. Vamos devagarzinho, né? A gente comentando devagarzinho. Então, de novo aí, tomando a Terra por comparação. Pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Nós não nos lembramos, mas já passamos por lá. Então, quando a gente olha determinados países ainda hoje, século XXI, no planeta Terra, que tem uma certa ferocidade, violência, um desrespeito, a gente pode fazer ideia, né? Como nos conclama Kardec aqui, de como são os mundos inferiores, de como são os mundos primitivos, digamos assim. Então, o que nós precisamos é olhar para nós e, de preferência, olhar para frente. Como é que são os mundos felizes? Como é que são os mundos de regeneração, ou os mundos regenerados, os mundos felizes? E aí, nos atermos ao nosso trabalho. Porque, às vezes, a gente imagina que a Terra vai sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração e eu vou estar nesse barco. Não. A Terra vai sair desse mundo quando cada um de nós sair. Isso é uma condição singular, pessoal. Então, eu tenho que sair, a Vera tem que sair, a Ana tem que sair, cada um de nós tem que sair desse estágio
E isto é um esforço singular, é um esforço pessoal, só depende de mim, só depende de você ou de cada um de nós sair desse estágio, superar esse estágio. Por isso, Kardec nos coloca aqui, pelo menos para a gente olhar. Olha como é que vocês foram. E aí isso também nos chama outra atenção para muitos dos nossos irmãos, até espíritas, mas extremamente pessimistas, que diz que o país, que o planeta não está crescendo, não está evoluindo. Porque nós estamos no meio de muita violência, que tem muita barbaridade, que tem um monte de coisa. Sabemos que tem tudo isso. Mas não podemos negar que estamos caminhando. Esse exemplo de Kardec é muito bom. Tomando a Terra por referência, olha como são os mundos primitivos. Olha o quanto nós andamos, o quanto nós evoluímos. Até mesmo, dentro dessa ideia, se a gente olhar a Terra há 200, 300, 500 anos atrás, vamos à Idade Média, ali, né? Logo ontem, na Idade Média. O que é que a gente fazia? Então, vemos esse progresso chegando, vendo esse progresso quase que material, quase que palpável. Me lembro até da Júlia Tourinho lá na rádio, que um dia desse ela disse, não sei, alguns séculos atrás, o nosso programa de domingo era pegar as crianças, pegar uma cestinha de piquenique e ir para ver o enforcamento, para ver uma bruxa uma médium, né, sendo queimada. Aquilo era um programa de domingo. E aquilo era normal, era natural, era legal em termos de lei. Então, os espíritos dizem, o planeta, a gente vai conhecendo a evolução do planeta pelas suas leis. Quanto mais essas leis se aproximarem das leis divinas, mais esse planeta vai se mostrando adiantado. Então, nós podemos olhar as nossas leis. Né? Nós já tivemos o direito de matar, de vender, enfim, de fazer o que a gente quisesse com pessoas, com seres humanos. A gente lembra aqui o livro Nosso Lado, André Luiz, aquela católica narrando lá, né, como ela fazia com os escravos. Às vezes eu tinha que matar um para botar a ordem. Às vezes eu tinha que separar a mãe dos filhos para o bom andamento dos trabalhos. E ela estava muito admirada porque não estava no céu. Porque ela tinha comprado algumas missas, tinha deixado em testamento, algumas missas, dinheiro para pagar missa. Então, a gente vai vendo a evolução a partir das leis. Hoje, nós temos leis, com toda certeza, muito mais humanas, muito mais evoluídas do que tínhamos há 130 e poucos anos atrás, 140 anos atrás. Ok, Vera? Sim. Podemos continuar? Se alguém quer falar, aí, por favor, fique à vontade. Quero falar. Boa noite. Sim. Fala aí, Ira. Boa noite a todos. Eu quero falar o seguinte. Vocês que sabem tudo, me contam... Não, Ira, não. Menos, Ira, menos. Antes de você continuar... Vamos dizer que vocês sabem quase tudo, então. Vocês que sabem quase tudo, me digam... Eu só sei que nada sei, Ira. E se eu não quero mais ser espírito, eu não quero mais viver no primitivo, nem no avançado, nem no superior, não quero ser mineral. Quando eu voltar lá, eu posso escolher, eu vou ter como escolher, tenho essa opção? Você está escolhendo hoje. As suas ações hoje, as minhas, as nossas ações hoje, nós estamos fazendo as nossas escolhas futuras, a partir das nossas ações. Lembrando lá a carta de Paulo aos Gálatas. Você planta o que quiser, mas tem que colher o que plantar. Então, mas na primeira vez, quando eu fui criada com o espírito, meu espírito foi criado, eu não pedi para ser criado, e alguém me criou, e se eu não quero mais, daí... Não tenho essa opção? Não tem essa opção. Não tem. O espírito é infinito. Ele não é eterno porque ele tem um início, mas ele é infinito. Se a gente olhar por esse lado, que eu não tenho opção e eu não escolhi ser criada, seria meio injusto essa coisa, né? Como é que você poderia escolher se você não existia?
Pois Eu não é. escolhi ser criada, mas você não existia, como é que você podia criar? Você podia escolher. Era átomo. Nem átomo. Nem átomo. Nem átomo. Ela não existia. Ela foi criada, nós fomos criados a partir da vontade de Deus. E aí, Íria, a gente tem que ir lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos aqui. Né? Podemos entender Deus? Não. Falta-nos para isso sentido. Então, nós temos 5 sentidos bem paupérrimos que não entendemos quase nada, por isso a brincadeira aqui de só sei que nada sei, porque realmente não sabemos. Mas deixar de ser, arrumar um fim para o espírito, não. Isto é impossível. O nosso fim de finalidade é ser espírito puro, é ser Deus, como Jesus diz lá no livro de Lucas. Vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas acabar não tem não tem como. O espírito é infindável, digamos assim. Ele não tem fim. Olhando, voltando aqui pelo lado que nós estávamos falando agora, da qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores, aí eu estava aqui lembrando de uma aula de filosofia, muitos anos atrás. Lembro-me que o nosso professor falava assim, que, como o senhor Valdenir estava colocando, né, a passagem do mundo primitivo para o mundo que nós estamos agora, o Provas e Expiações, o professor de filosofia dizia para nós em sala de aula que a gente pode avaliar o mundo em que estamos de acordo com a nossa arte. Foi uma coisa que me lembrei agora de uma aula dele, e eu achei que cabe bem aqui para a gente refletir. Ele dizia, uma sociedade, quando está indo para a decadência e se recuperar, ela se mostra que está na recuperação quando a sua arte está... E eu acho que eu já li isso em algum livro espírita também. Agora não estou lembrada qual que é. Dizendo que quando a sociedade está muito decadente, a arte da sociedade está muito decadente, então a moral da humanidade está decaindo também, e ela precisa se derrotar toda, ela precisa cair toda para começar a ser reconstruída. Ele falava isso, e por acaso veio isso na minha memória agora, porque fazendo um paralelo do que nós estamos falando aqui, dos mundos primitivos e indo para outro mundo, agora das provas e expiações e indo para um mundo regenerado, se nós levarmos em conta o que o professor de filosofia falou para nós em sala de aula, uns 30 anos atrás, isso faz todo sentido, porque se nós vamos hoje avaliarmos hoje a cultura, vamos ficar só aqui no nosso Brasil, nem vamos passar para outro país. Não, é uma opinião minha, mas eu acho que culturalmente nossa sociedade aqui brasileira está decaindo muito, porque não temos mais músicas boas, nós não temos mais teatros bons que a gente possa ir realmente e gostar e levar a família, aquela coisa. Então, realmente, é o que o professor de filosofia anos atrás falava. Quando está a sociedade, a comunicação pela arte está decaindo, a moral da humanidade está decaindo, e ela precisa decair tudo. O professor falava que precisa ir para o chão para poder se recuperar. E isso faz todo sentido. Agora, nós passando por toda essa mexida, vocês falaram há poucas semanas, eu ouvi isso na rádio, alguém dizia que passar de um mundo
de provas, expiações, ou de um mundo primitivo para outro mundo, é como se a gente fosse... Alguém citou esse exemplo e eu não lembro quem, porque eu escuto e não gravo. É como se fôssemos remexer uma sala e retirar tudo do lugar, e fica tudo aquela bagunça, e recolocar tudo de novo, arrumar as prateleiras, dobrar as coisas, colocar certinho. Então, eu lembrei disso agora. Eu acho que nessa questão de mudança de um mundo para o outro mundo, estamos nessa bagunça, sabe? É o que eu estou percebendo. Iria, e essa é questão de cultura, questão de tudo. Pode tá, eu entendo a sua fala, mas e respeito lá o professor de filosofia, só que a nossa sociedade não está caminhando para uma decadência. Aí nós estaríamos retrogradando, estaríamos andando para trás. Nós estamos em evolução. Terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de evolução. Tem lá a lei de destruição. Só que a lei de destruição não é nesse sentido de degradação, é no sentido de recuperação, de recomposição. Tanto é que ele diz, onde vocês veem destruição, nós vemos reconstrução. Então, não entendamos, e aí respeitando a filosofia, mas não entendamos, até porque estamos estudando espiritismo, né? Dentro da doutrina espírita, não tem esse fato dos espíritos retrogradarem, da sociedade estar caminhando para trás. O que existe hoje, Íria, é o que não existia há 500 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Quando nós íamos assistir aquela bruxa ser queimada, ou aquela pessoa ser enforcada, ninguém sabia daquilo. O vizinho que morava a 10 quilômetros só ia saber um mês depois. Hoje, nós estamos vendo tudo online, simultaneamente. Então, o que parece que está piorando é que isso está sendo divulgado. E o que eu, às vezes, falo na rádio é: nós estamos colocando luz onde havia escuridão. Esse é o problema da transição. Então, onde havia escuridão, onde havia sujeira, a sujeira estava lá, só que ninguém via. E aí nós acendemos um farol, um holofote, e colocamos ali. Aí vemos todas as sujeiras e achamos que o mundo está sujo. Não, ele sempre esteve, ou pelo menos desde o princípio aqui, esteve, só que a gente não via, estava escondido. E acendemos a luz e, a partir de agora, vemos isso. Mas lembramos sempre, vamos ter que afirmar isso constantemente, não retrogradamos, não andamos para trás, como espírito. Mesmo que eu tenha que sair de capela e ir para um planeta inferior, num planeta primitivo, inferior não, um primitivo. Ainda assim, eu, como espírito, não estou retrogradando. Eu estou levando esse meu conhecimento para auxiliar, para trabalhar. É o que nós falamos aqui agora há pouco, a respeito das leis. Valdenir. Eu entendi, Valdenir. Mas, assim, é esse exemplo que vocês deram até na rádio, que é como se fosse tirar tudo do lugar, arrumar um quarto, tirar tudo do lugar e depois ir recolocando, eu achei legal, que faz todo sentido. Foi eu que dei esse exemplo. Eu não lembro, mas foi. O exemplo que eu dei é: nós estamos morando no segundo andar e precisamos mudar para o terceiro. E faz todo sentido. Eu vou ter que desmontar todos os meus móveis, embalar tudo. E quando você olha, está o caos. Mas não está o caos, não. E faz todo sentido, inclusive, eu estou não é caminhando para uma nova organização. É isso. E isso faz todo sentido em todos os níveis, inclusive na cultura, porque é o que eu estava falando no início. O professor falava que a gente podia avaliar pela cultura. Sim, e aí, sim. Pela cultura, é um dos níveis que nós podemos avaliar. E se nós formos avaliar pela cultura mesmo, tem que derrubar tudo mesmo lá que está sendo derrubado para reconstruir, né? Eu estou reorganizando, digamos Isso. assim. Muito legal. E convidando os espíritos encarnados ou desencarnados, aceita continuar nesse processo? Quer continuar nesse trabalho? Quer continuar nesse planeta? Porque aí é livre.
Quem não quiser, não aceito. E vai ser convidado, como fomos de capela, ele vai ser convidado a ser retirado do planeta Terra também. Nós já fomos convidados uma vez a sair da festa do festim de bodas, né? A sair daquela festa. Se não nos transformarmos, vamos ser convidados a uma nova retirada. Essa é a situação. Legal, obrigada, Valdenir. Eu gostaria Diga aí, Mauro. de acrescentar, né, à discussão o seguinte: toda vez que nós estamos em fase de transição, nós temos que lembrar que a bondade e a misericórdia divina não nos cerceia as oportunidades. Então, muitos irmãos ainda em condições de atraso na questão moral, né, estão tendo suas oportunidades de reencarnarem nesse momento de transição. Para quê? Para que eles possam conquistar, né, a condição de dar continuidade nesse mesmo planeta. Então, nós estamos vendo aí, e só no processo reencarnatório isso é possível, de nós estarmos misturados. Ou seja, irmãos que estão devotados, né, já imbuídos da tarefa da reforma íntima, da melhoria, do bem, né, e aqueles que estão ainda imbuídos do atraso, né, da maledicência, e de ser ainda inclinados às ações malévolas ou maledicentes. Então, nós estamos misturados nesse momento planetário. Por isso que nós vemos aí muitas coisas que a gente acha que o mundo está andando para trás. Na verdade, não está andando para trás, está andando para frente, só que caminhando ainda com irmãos que guardam uma dificuldade maior. Eu, de novo, pegando a fala do Valdenir, né, respeito a posição do professor de filosofia, mas discordo. Por quê? Vamos olhar lá para a Idade Média, né, que o Valdenir trouxe como exemplo, e é um bom exemplo. Quantas relíquias culturais nós tivemos lá? Na música, na pintura, né? Mas qual era a condição moral desses que produziram essas obras? Por exemplo, o Joseph foi um excepcional, foi um gênio da pintura da Idade Média, né? Mas era extremamente moralmente discutível, né? Era uma pessoa soberba, era uma pessoa que achava que a sua genialidade estava acima de tudo e de todos. Quando ele veio, como espírito desencarnado, desenvolver a tarefa da pintura mediúnica através das Gertrudes, ele, ainda em espírito, depois desse tempo todo, ainda teve que ser convencido que as coisas não podiam ser do jeito que ele queria. E a arte dele continua excelente. Então, uma capacidade técnica não determina a sua capacidade moral ou a sua inclinação moral. Então, o Mozart, por exemplo, né? Ia falar do Mozart. Fez coisas brilhantes, que até hoje ele é considerado um gênio. Mas qual era a sua conduta moral? Então, nós não podemos, ou temos que ter cuidado, né? Quando nós pegamos uma fatia do bolo e queremos retratar o bolo inteiro, né? Não é bem assim que funciona. Então, hoje, por que nós hoje estamos vendo, sim, uma produção dentro do viés artístico que a Ilha trouxe, né, extremamente infeliz? Porque nós estamos tendo irmãos reencarnados, ainda numa condição, não vou dizer primitiva, mas atrasada no sentido moral, e estão produzindo aquilo que está dentro dele, o seu conteúdo. Afiniza-se a eles aqueles que estão alinhados a essa mesma tendência. Aqueles que não vão simplesmente entender, vão repudiar, né, vão deixar de canto e vão seguir outros rumos. Então, isso não quer dizer que o mundo esteja
retrogradando ou esteja se inferiorizando. Não. Nós estamos caminhando no sentido da boa conduta moral, porém ainda convivendo com irmãos em estado de ignorância do bem, em estado de atraso moral, né? Gláucia, cadê você? Estou aqui, Valdir. Boa Ah, noite. boa Vocês noite. colocaram Você levantou a tão mão bem, também. tinha levantado, sim. É que às vezes a gente coloca o amplificador, né, para a gente ver, dar um zoom em algumas atitudes que a gente vê, que nos escandaliza, que nos choca, e esquecemos de olhar o panorâmico, né, a visão maior de tudo que está acontecendo. Tem tantos espíritos bons encarnando na Terra, no meio de toda essa confusão que está realmente acontecendo, tem tantas coisas boas, tantas notícias que chegam, né? E a gente tem que se apegar a esse lado bom, porque muitas vezes a gente tem que desligar um pouquinho a televisão das notícias ruins para conseguir focar no bem, porque realmente estamos evoluindo. E tem a insistência ainda dos irmãos que querem ver tudo bagunçado, destruído, mas que a gente tem que se manter positivo, acreditando que toda a espiritualidade está, né, tá governando. Nós não estamos aqui largados entendeu? A revelia, tudo tem uma orquestra, tem um mestre orquestrando tudo isso. E é isso que a gente tem que confiar e se apegar. Mas vocês Perfeito. falaram tão bem aí. Obrigada. A gente não pode pegar uma fotografia e, pela fotografia, né, analisar o filme. Isso. A fotografia é um instante, é um momento. Mas, para entender a história, eu preciso ver o filme. Sim. Toda a história. Porque se eu ver uma foto parada, é uma foto. Não tem como. E aí, Angélica, peço até você aí para abrir o Pão Nosso, que você leu aí, no capítulo 65 dele, por favor. Para a gente ver essa fala do Emmanuel. Se não me engano, é o terceiro parágrafo do livro Pão Nosso, capítulo 65. Tenhamos paz. Não, tenhamos paz. Quando ele diz, geralmente vemos, ouvimos e sentimos, ele começa o parágrafo assim. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Perfeito. É isso aí. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente olha. Porque, geralmente, nós ouvimos, vemos e sentimos de acordo com as nossas perturbações internas. Isso não é fala minha, nem da Angélica. Isso é uma fala do Emmanuel. Então, quando a gente pega uma fotografia e quer analisar o todo a partir de uma foto, não tem como. Se eu quiser analisar o filme, eu preciso ver o filme do início ao fim para entender a história, porque por uma foto eu não consigo entender a história. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter quando o planeta está evoluindo, nós estamos andando para trás, e nunca havia tanta violência, está tudo ruim. Vamos olhar para a gente, vamos olhar para nós, o que está acontecendo com o meu interior, como falou Emmanuel, de acordo com as minhas perturbações internas. Como é que eu estou? E aí eu vou trabalhar isso para rever posições, porque normalmente sou eu que estou olhando a coisa com uma lente distorcida. Nós precisamos colocar as lentes corretas para ver as coisas. Seu Denir, eu queria fazer um seminário com o senhor presencial. Osmose para mim. Essa agora me pegou assim, deixa eu falar, 65, livro que eu li, Tenhamos Paz, olha, preciso desse conhecimento, viu? Faz um seminário. Mas isso é repetição, Vera. A gente vai repetindo, Tem que ser presencial. A gente vai repetindo. Valdenir. A gente acaba aprendendo. Oi. Valdenir,
Oi. Eu, Gláucia. Sim, Gláucia. Essa semana que passou, nós tivemos uma tempestade muito grande para cá, para essa área. E muitas árvores foram derrubadas, a população, uma grande parte, ficou sem energia. E nós estamos no inverno aqui, e isso comprometeu muita qualidade de vida das pessoas. Foi um frio muito intenso que nós tivemos para cá. Acredito que vocês não souberam, porque não deve ter sido noticiado. Bom, o que teve de gente oferecendo, por exemplo, eu tenho energia, eu não perdi energia, mas tem muitas pessoas que eu conheci que ficou sem. As pessoas se uniram de uma forma para oferecer casa uma para outra. Foi uma movimentação muito linda, muito bonita. Ainda tem um ou outro que está sem luz. Então, assim, existe muita coisa boa acontecendo, que às vezes a gente não está sabendo, não está divulgado. É só um ponto que eu quis comentar, que foi muito legal ter, apesar de toda essa tempestade, tudo que aconteceu, as pessoas se uniram, foi muito bonito esse movimento. Graças a Deus isso existe. E eu vivi isso. Meu avô era um fazendeiro que colhia café. E na época da colheita do café, eles chamavam de mutirão. Então, todos os proprietários se juntavam. Essa semana, ou esses 2 ou 3 dias, nós vamos colher o café do seu Benigno, que era meu avô. Então, todo mundo colheu o café do seu Benigno. Colheu? Agora o café do seu Francisco. Agora o café do seu Antônio. Então, juntava todo mundo. Isso é solidariedade. E isso, há 65 anos atrás, pelo menos, que não é tão tempo. Em termos de história, é nada. Então, essa solidariedade que a Gláucia está colocando aí é importante. Quantas vezes nós nos reunimos aqui para a nossa distribuição de cesta, agora no sábado passado, né? Juntamos aí, e pior, chega um monte de gente que não estava na lista, e agora? Chega a pessoa pedindo, como é que a gente vai fazer? Aí fica a Margarete lá e o Renato, vamos arrumar uma coisa, vamos arrumar outra. O que tem? Bota isso, bota aquilo. Isso é solidariedade. Isso é fraternidade. Isso é respeito à dor do outro. A gente vai aprendendo e crescendo com isso. É importante que a gente esteja percebendo isso, para não ficar só olhando o lado ruim das coisas, porque tem sempre um lado bom, né? Aquele cachorro morto tem os dentes muito bonitos. Apesar de estar em decomposição, estar apodrecendo, ele tem os dentes muito bonitos. Foi o que Jesus olhou no conto lá do Humberto de Campos. Jesus olhou o cachorro morto, fedendo, decompondo, mas ele tinha os dentes lindos. Tinha. Então, a gente precisa também... É claro que não é viver no mundo de Alice, né? Não é essa a ideia. Mas, dentro da realidade, observar tudo. E, lembrando Paulo lá escrevendo aos Tessalonicenses, olhando tudo e ficando com o que é bom. A Mauri, Aí, Valdemir, o Amauri está com a mãozinha lá para falar, tá? A Mauri, não, cadê a mãozinha? Ele baixou a mãozinha. Agora fala, Mauri. Não, eu já tirei, vocês já falaram tudo, mas olha, só para arrematar, é que o que o universo faz por nós, e a guarda também contribuamos, se resume naquela história do pãozinho. O cara que tem 25 centavos acha que aquele pão pertence a ele porque ele tem esse direito. Tem nada, aquele pão tem mais de 1000 pessoas responsáveis por ele fumegando quentinho na mão dele. E já alimentou outras tantas 1000 pessoas, até chegar na mãozinha dele. A gente é muito pequenininho, não consegue ver que o universo está aguardando por nós. Ok, Mauri, obrigado. O Pedro ia falar mais? também. Pedro. Pedro. É que eu queria aí lembrar ao trabalho da Rádio Rio de Janeiro, que só divulga o bem, enquanto a mídia, de uma maneira geral, divulga mais o mal, né? Aí que ele parece que está se sobressaindo, mas não é bem. Muitas coisas exatamente, Pedro. estão acontecendo, né? Bem lembrado. Existe um site só notícias boas. Inclusive a rádio normalmente reposta
alguma dessas notícias. Mas por que tem notícias ruins? Porque nós compramos. Eu sempre costumo dar um exemplo. Se você quiser borboleta no seu jardim, na sua casa, borboleta, beija-flor, plante rosas, plante flores. Mas se você deixar lixo, se você quiser rato, insetos, deixa o lixo. E nós ainda, aí lembrando de novo aí a palavra do Emmanuel, né? Vemos, ouvimos e sentimos de acordo com as nossas perturbações internas. É isso que a gente tem que limpar a nossa mente desses lixos ainda. E a palavra, me perdoe, mas a palavra é essa mesmo. Me lembro de uma pessoa que atendia no consultório e o primeiro dia disse: o que te traz aqui? O lixo da minha cabeça. E o que você quer? Tirar o lixo da minha cabeça. Então, ela tinha chegado à conclusão de que a cabeça dela era uma lixeira. Vamos trabalhar isso para tirar a lixeira. E nós podemos tirar, com toda certeza, podemos limpar. Valdemir, eu vou ler aqui o comentário do Ronald, que ele botou lá no chat. Ele botou assim: mas, infelizmente, ainda é preciso que aconteçam as tempestades e catástrofes para que a humanidade ajude aos mais necessitados. Ronald, é aquilo que a gente vem acompanhando, né? Por enquanto, nós temos que ser estimulados a fazer o bem. Chegará a época em que o bem fará parte de nós. Então, entendendo o momento pelo qual estamos passando, que bom que já estamos nos movimentando quando a catástrofe acontece. Já houve época que a gente virou as costas, né? Não quero nem saber. Tinha lá o Vale dos Leprosos, a época de Jesus, que eles eram expulsos da sociedade. Vai para lá para morrer para lá, para ninguém se incomodar com a dificuldade deles, né? Hoje, a história é outra. Hoje a gente se movimenta, vai lá, visita Curupaiti, né? Leva música para os internos, né? E temos uma relação diferente. É sinal de progresso, né? É sinal de evolução. E lembrar que o Ronald disse, é preciso isso para que a sociedade se movimente? Não, não é preciso. É preciso isso para que uma pequena parte da sociedade se movimente. Porque nós, Ronald, inclusive você, nos movimentamos no final do mês para comprar as cestas básicas, para dar para famílias, sem que houvesse uma catástrofe. Nós nos prontificamos a ir lá ajudar. Dessa vez, inclusive, eu fui lá montar a cesta, depois fui lá distribuir a cesta, que é muito agradável, muito gratificante. Então, não precisou de uma catástrofe. Algumas pessoas ainda se mobilizam, ou nós nos mobilizamos também com a catástrofe, mas é também. Eu não espero uma catástrofe. Nem eu, nem você estamos esperando uma catástrofe. Nós estamos fazendo antes da catástrofe e depois da catástrofe, claro, vamos fazer também. Não vamos generalizar a sociedade. Uma parte da sociedade ainda precisa disso. Alguém mais? Seguimos? Vera, acho que podemos seguir, né? Vamos. Só vou pedir para você voltar um pouquinho ainda, pelo menos umas 2 ou 3 linhas antes, para a gente poder entender. Aqui nos mais atrasados, nos mundos mais atrasados. Ali, né? Denê, nos mundos Isso. mais atrasados, os seres que os habitam são, de algum modo, rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Paramos aí. Instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Só dá mais uma paradinha, Vera. Nesses mundos, nós somos instintos. Nos mundos primitivos, nós vivemos instintivamente. E aí, Angélica, depois você vê lá no capítulo 11, item 8 do Evangelho, quando Lázaro fala do instinto. Que nós, no princípio, o homem só tem instintos. Quando mais evoluídos e corrompidos, têm sensações. Adiantados e corrompidos têm sensações. Quando evoluídos, têm sentimentos. Então, nesses mundos primitivos, o que predomina é o instinto. É o mundo, é o instinto ainda falando muito mais alto, porque não temos sentimentos ainda elaborados.
Nós estamos em fase de elaboração desses sentimentos. Por isso, a gente pode ver que a força bruta é, entre eles, a única lei. E nós, graças a Deus, já passamos desse estágio de força bruta. Pelo menos boa parte da sociedade planetária já passou dessa parte de força, da necessidade de força bruta. Comentários? Então, vamos lá, Verinha. Carentes de indústrias. Sem indústrias, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa. Porquanto, eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Pois é, uma coisa interessante aqui, Deus em nenhuma circunstância abandona nenhuma de suas criaturas. Então, o Emmanuel tem até um texto, não vou lembrar o capítulo agora, mas é que ele fala que, né, do verme ao arcanjo, Deus está em tudo. Então, ele está no verme, que está lá no fundo do charco, na terra, e está no arcanjo. Então, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. Né? No fundo das trevas da inteligência, jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita ou inscrita as leis de Deus, na nossa consciência. Então, mesmo lá no mundo primitivo, eu tenho as leis de Deus inscritas em mim. Até nós falamos aqui, um dia desse, acho que no Livro do Espírito mesmo falamos, né? Eu ter as leis inscritas e vivenciá-las vai uma diferença grande. Mas todos nós temos essas leis inscritas em nós. Ainda não as vivenciamos, mas com toda certeza temos elas inscritas em nós. Ok? Segue. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus. E nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Há muitas moradas na casa do Pai. E, às vezes, a gente vê muitas pessoas dizendo, eu sou 8 ou 80. Aí eu costumo dizer, entre o 8 e o 80 tem pelo menos 73. Né? 73 linhas ali, e você pega uma ou pega os extremos. Por que não caminhar para os meios? Então, a gente precisa também caminhar para o equilíbrio. E claro que a gente olhando para Jesus, fica difícil imaginar que Jesus foi um dia um espírito primitivo. Foi um dia um embrião, me permita aqui abrir com aspas, tá? Por favor. Um embrião espiritual. Como eu olhar para um adulto, né, e imaginar ou reconhecer um embrião no útero da mãe. Essa é a dificuldade. Mas todos nós passamos pela fieira das reencarnações. Todos nós passamos por esse mesmo processo de evolução, de crescimento. E cada um de nós vai chegar, como já lembramos aqui hoje, vai chegar ao ponto de espírito puro, querendo ou não. E aí, contrariando a pergunta da Íria, não temos como eliminar o espírito. Nós vamos ser espírito puro, querendo ou não. Essa é a nossa fatalidade. Se existe uma fatalidade na lei de Deus, essa é uma. Eu vou ser espírito puro. Queira eu ou não. O que eu posso fazer é atrasar
meu caminhar. Eu posso fazer em 5 bilhões de anos, eu vou levar 20, 50. Mas o fato é, vou chegar lá um dia. Porque não tem como ficar parado para sempre. Eu pretendo ter uma conversa com Deus quando chegar lá, viu? Vou dizer para ele, ó, não Perfeito. quero mais. Não quero mais saber de mundos, não quero mais saber. Mas, Valdenir, completando assim, pegando o gancho do que você estava falando agora, eu lembrei, eu acho que eu li na Cartas de uma Morta, que a mãe do Chico falou sobre isso, se não estou enganada, ela disse que nós, espíritos, vamos vestir a roupa de acordo com o mundo que nós vamos ser chamados. Eu acho que não sei se é exatamente essa palavra, é o que me veio agora à mente, que, tipo, nós vamos reencarnar, saindo daqui, nós vamos voltar ao mundo primitivo, vamos supor. Eu vou voltar ao mundo primitivo. Não é a Isabel que vai, né? não é você, não. É a Isabel, eu vou voltar para o Isabel, mundo... não é você. Eu vou voltar para o expiação e provas, então. Aí eu vou ter que vestir essa roupagem, seria mais ou menos isso que ela disse, senão, não estou enganada exatamente com as palavras, eu não lembro as palavras exatamente, mas que eu li isso, acho que foi Cartas de uma Morta, que ela disse que ela viajando, quando ela estava fazendo aquela viagem pelos planetas, então ela contava que cada espírito vestia no decorrer do tempo, com o passar do tempo, a vestimenta de acordo com aquele espírito, com aquele planeta, aquele mundo que ele ia habitar. Se não me engano, era isso, que ela tem uma referência dela sobre isso. Sim, perfeito. O nosso perispírito é de matéria do planeta Terra. Se eu for morar em Júpiter, daqui a 200 reencarnações, eu vou ter que montar ou criar, o Mauro sempre fala disso aí, um perispírito. Aí, quando eu for para lá, com a roupa do espírito, é o perispírito. Então, eu vou formar essa roupa com o material que eu tiver. Então, se eu estou no Alasca, eu vou botar um material, uma roupa quente, pele, um monte de coisa para poder me aquecer. Mas se eu estou no Saara, eu vou tirar as roupas, vou ficar com o mínimo de roupa possível. Eu vou usar o material que eu tenho no planeta para usar, no mundo onde eu estiver habitando. Isso é um fato. Os espíritos nos dizem isso, lá no Livro dos Espíritos, eles nos dizem isso constantemente. Em várias passagens, eles nos dizem isso. Ok? Vamos parar aí no item 9. Isso que são 10, vamos parar aqui, né? Quem está falando? Só tem um parágrafo, dá para... Não, você já leu o parágrafo. Já leu. Você já leu. Isso mesmo. Você já leu. Não. Mas agora, na semana que vem, nós vamos começar no item 9. Isso, é verdade. Você terminou agora o último parágrafo falando aqui do reconhecer o embrião. Que Jesus um embrião, isso mesmo. Ok. Ok, Mauro. Está contigo gente. De novo. Obrigado, Valdenir. Obrigado a todos. Vamos pedir ao nosso irmão Amauri que faça a nossa prece de encerramento. Depois eu vou tirar as fotos, por favor, não saiam correndo da sala. E eu vou publicar hoje ainda eu vou publicar o estudo de ontem, tá? Vou botar lá no grupo para quem não pôde assistir, e depois, talvez amanhã, eu já consiga colocar o de hoje, tá bom? Então, Mauri, faça a nossa prece, por favor, que Jesus nos ampare a todos. Paizinho do céu, quão gratificante é, Senhor, estarmos junto de vosso amado Filho Jesus, que ainda, mais uma vez, nos acolhe com esse carinho, esse amor de toda essa espiritualidade que faz parte desta família maravilhosa que há de nos levar para um mundo melhor, onde nós estaremos de comum acordo com o que o Mestre espera façamos uns pelos outros. Paizinho, garanta que, como uma família que somos, filhos de Ti, possamos nos abraçar como irmãos, guarnecer essa casa que nos une e faz que cada um de nós, Senhor,
que nós possamos gravar isso, que faz que cada um de nós sejamos um templo vivo do vosso amado Filho Jesus. Não permita, Paizinho, que nós percamos os meandros dessa aula de hoje para descobrirmos que não é necessário ouvir um pedido para fazer, não é necessário que abracemos, que o braço seja primeiro aberto para a nossa frente. Nós é que temos que abrir os nossos, Senhor. Dá que possamos estender as mãos para auxiliar, Senhor. E nós estamos agradecidos porque, se nós ainda podemos fazer por o outro, Pai, é sinal de que Tu estás junto a nós, nos agraciando com o amor do Cristo. E que estas salinhas de aula, Senhor, possa ter produzido frutos, não só para nós, mas para todos aqueles que rondam o nosso arquivo mental, nos fazem sofrer e nem sabem disso. Dá, Paizinho, que possamos na próxima semana estarmos juntos, a Ti e a de vosso amado Filho Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Assim seja. Obrigado, Mauri. Vamos à foto. Obrigado, Mauri. Beleza. Foto de registro. Olha lá. Espera aí que tem mais uma página. Muito bom, né? Muito gratificante, meu Deus do céu. Ah, Senhor. Gente, maravilha. Um beijo grande, uma boa semana para todos. Para Bom? todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém, amém. Boa noite, obrigada pelo